Animados para essa videoaula? Vamos falar nesta videoaula sobre a síntese dos nucleotídeos, ou seja, sobre o anabolismo, como que o nosso corpo consegue produzir os nucleotídeos. Vimos na videoaula anterior que os nucleotídeos não são nutrientes essenciais, ou seja, nós não precisamos ingeri-los, porque o nosso corpo consegue produzi-los, tá? E nós vamos, para falar sobre a síntese dos nucleotídeos, nós não podemos esquecer essas denominações. Pirimidino-nucleotídeos são nucleotídeos que têm pirimidina como base nitrogenada e purino-nucleotídeos que têm purina. Então, os purino-nucleotídeos são que têm adenina e guanina e pirimidinos que têm citosina, timina e uracila. E tem uma distinção entre o nucleotídeo quando ele tem um açúcar chamado ribose ou quando ele tem um açúcar chamado desoxirribose, tá? Então vamos lá. Como ocorre a produção dos nucleotídeos? Bem, os nucleotídeos, eles são produzidos por todas as células, uma vez que todas as células precisam, quando vão fazer a sua divisão celular, essas células precisam dobrar o número de cromossomos. Então seria nada apropriado se tivesse só um tecido ou só um órgão responsável pela síntese dos nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são sintetizados, produzidos por todas as nossas células, tá? E quais são as maneiras de se produzir nucleotídeos? Inicialmente, vamos falar como o nosso corpo produz, sintetiza os ribonucleotídeos, ou seja, os nucleotídeos que têm ribose. Depois que nós aprendermos como que o ribonucleotídeo é produzido, nós vamos falar sobre a síntese dos nucleotídeos, que o açúcar não é a ribose, e sim a desoxirribose. Então, primeiro o corpo, as células sintetizam os ribonucleotídeos, todos os nucleotídeos com ribose, e depois a ribose, aquele açúcar que vai sofrer alteração para dar origem aos desoxirribonucleotídeos, que são encontrados na composição do DNA, tá? Então, vamos falar da síntese dos ribonucleotídeos. Os ribonucleotídeos, eles podem ser sintetizados de duas maneiras. Ou pela síntese de novo, ou via de novo, que é uma síntese, tá? Que vai se iniciar das matérias-primas e completas, das matérias-primas básicas, e a associação dessas matérias-primas por várias reações químicas chegam ao final para produzir o nucleotídeo como um todo, tá? E essa síntese de novo, ela é uma via universal, ou seja, todas as espécies possuem, tá? Então, assim como a glicólise de glicose para piruvato também é conhecida como uma via universal. E a síntese de novo também é uma via universal, ou seja, uma via metabólica que todas as espécies realizam. E ela é importante para obtermos os nucleotídeos. No entanto, também tem uma via chamada via de recuperação ou salvamento, a qual se utiliza de bases nitrogenadas prontas para se ligar ao açúcar. Então, a base nitrogenada ligada a um açúcar fosforilado dá origem ao nucleotídeo. Então, isso aqui é um processo mais simples, tá? No entanto, não deixa de ser importante, principalmente para o cérebro. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando que a via de recuperação ela é importante para o cérebro. Mas saibam que grande parte, dos nucleotídeos, eles são sintetizados pela via de novo, tá? Isso é observado, tá, em pesquisas, que a maior parte das bases nitrogenadas, elas são sintetizadas tudo de novo. Consequentemente, as bases nitrogenadas que nós ingerimos na nossa alimentação, a maioria delas são degradadas, porque elas não são reutilizadas, já que nem todas, tá? A maioria não é reutilizada pela via de recuperação. Por isso que elas sofrem o que nós vamos estudar na nossa próxima videoaula, que é o catabolismo. Então, aqui nós vamos focar nessa videoaula na síntese, na produção. Então, inicialmente vamos falar da síntese dos ribonucleotídeos e aqui temos que focar isso no nosso mapa metabólico. Aí vocês olham para o mapa metabólico e vai falar, mas tudo isso, professora? Só que é a nossa última via que nós vamos estudar. E vocês vão ver o quanto que vocês aprenderam e estão mais ágeis em compreender e identificar as reações químicas, né? E sempre lembrando que toda reação química tem uma enzima envolvida. Mesmo que nós, durante a videoaula, eu não cite o nome desta enzima,
só a principal transformação que ocorreu de uma forma simplificada, né, para facilitar o nosso estudo, mas toda reação química tem uma enzima envolvida na conversão de um substrato em seu produto. Então, aqui, mais uma vez, os elementos básicos de um nucleotídeo, o grupo fosfato, pelo menos um, o açúcar, uma pentose, e a base nitrogenada, que pode ser púrica, adenina e guanina, ou a base nitrogenada pirimídica, citosina, timina e uracila. Vocês não precisam decorar a estrutura química delas para saber a diferença. Se a gente for olhar aqui, ó, na adenina, vocês vão ver que nessa posição tem um nitrogênio, aqui não tem. Aqui em cima tem nitrogênio, aqui também não tem. Então, nós temos algumas diferenças na estrutura química que permite que as nossas células reconheçam que essa molécula é diferente dessa. Então, por isso que essa tem um nome de batismo chamada adenina e essa um nome de batismo chamada guanina pelos seus descobridores. E para formar o nucleotídeo, nós sabemos que precisamos desse açúcar, desse carboidrato. Então, o nucleotídeo possui na sua estrutura um carboidrato. E nós vimos no metabolismo de carboidrato, onde nós produzimos esse açúcar aqui, tá? Esse açúcar aqui, a ribose, ela é produzida a partir de um carboidrato de 6 carbonos, que é a glicose. Então, a partir da glicose, o nosso corpo consegue produzir a ribose. Então, a glicose é uma hexose que tem 6 carbonos, vai dar origem a um açúcar de 5 carbonos chamado ribose. Então, aqui só para a gente recapitular no mapa, né? Então, lá na parte do mapa do lado esquerdo, nós temos a via das pentoses, aonde a formação da 5-fosforribose, tá? Então, aqui eu vou... deixa eu ver se já tem aqui o marca-texto. Nós temos aqui a 5-fosforribose e a partir dessa 5-fosforribose, se você seguir uma linha verde até a metade do mapa, você vai chegar neste composto aqui. Este composto está escrito aí, ó, fosforribosil pirofosfato. O fosforribosil pirofosfato, ele pode ser, você pode passar o marca-texto nele e nós podemos chamá-lo simplesmente de PRPP. Tá? O P de fósforo, do inglês, fosforribosil pirofosfato, tá? Então, PRPP. O PRPP, ele é produzido, né, a partir da 5-fosforribose, que por sua vez foi produzida a partir da glicose, tá? Na via das pentoses. Então, nós já sabemos que para formar o nucleotídeo, eu tenho que ter um grupo fosfato, o açúcar. E aqui está, tá? Se a gente for utilizar aqui a caneta, vocês podem olhar aqui que nós temos o açúcar, tá? Então, esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui no carbono 5, gente, tem um grupo fosfato, igual tá aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no carbono 5, nós temos esse grupo fosfato. Então, o PRPP já tem esse grupo fosfato. Então, eu já tenho o grupo fosfato, já tenho o açúcar. O que está faltando para a gente é isso aqui, a base nitrogenada. Inicialmente, nós vamos falar como ocorre a síntese dos nucleotídeos que têm bases púricas, que é a adenina e guanina. Depois, nós vamos falar da síntese das pirimidinas, tá? Das bases nitrogenadas pirimídicas, em cima desse açúcar que está ligado no grupo fosfato. Então, esse elemento aqui, ó, o açúcar com esse grupo fosfato, ele é uma molécula precursora, é uma matéria-prima para o nosso corpo conseguir produzir essa molécula toda aqui, chamada nucleotídeo. Então, para formar o nucleotídeo, eu tenho que ter o grupo fosfato e o açúcar. E aqui eu já estou mencionando da onde vem, né? Esse PRPP, ele veio lá da 5-fosforribose, que foi produzido na via das pentoses a partir da glicose. Vamos então falar da síntese das purinas, ou melhor, dos purinonucleotídeos. Aqui vocês estão vendo, né, que as purinas, como eu disse, um nome pequeno, mas a estrutura grande, ela tem 2 anéis fundidos, ou seja, 2 anéis ligados. Esses 2 carbonos aqui, ó, tá intermediando a cadeia do lado esquerdo e do lado direito. Professora, mas o que são esses nomes aqui? Por que está pintado de cores diferentes?
É porque está sendo destacado as moléculas que servem, o nome das substâncias que servem de matéria-prima para formar os dois anéis. Então, por exemplo, a glicina, nós já sabemos que é um aminoácido. A glicina, ela fornece da sua estrutura química da glicina, ela fornece uma parte da estrutura química dela, que é o nitrogênio, carbono, carbono. Então, a glicina vai fornecer esses três elementos químicos aqui, esses três elementos. Já o aspartato é um aminoácido que vai fornecer esse nitrogênio. A glutamina, uma glutamina fornece um nitrogênio e a outra glutamina fornece o outro nitrogênio. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3. 3 aminoácidos sendo usados como matéria-prima para formar esses anéis aqui. Já aqui que está em azul claro, que está fornecendo esses dois carbonos aqui, o formato também é conhecido como ácido fólico. Então, para vocês, eu vou falar ácido fólico, tá? Então, nós precisamos de ácido fólico para formar as bases púricas, precisamos desses 3 aminoácidos e também precisamos de CO2. E quando nós pegamos essas várias substâncias e vamos sucessivamente formando a partir da estaca zero, né, a base nitrogenada, nós estamos falando da via de síntese de novo. E essa via de síntese de novo é a que está detalhada no nosso mapa metabólico, tá? Então aqui só para reforçar, para sintetizar os purinonucleotídeos, né, que é conhecido como síntese de novo dos purinonucleotídeos, nós vamos, é uma via anabólica, por isso nós vamos gastar ATP, vamos precisar desses 3 aminoácidos, vamos precisar do CO2 e vamos precisar do ácido fólico, tá? Que também é conhecido como tetrahidrofolato. E aqui está o nome mais científico da estrutura química. Aqui nós temos o nome de um nucleotídeo, que é chamado INP, que vocês vão ver por que ele é conhecido como substância-chave, composto-chave. Então, aqui está o mapa metabólico e nessa parte superior aqui, entre as colunas D e E e F, F e G, né, e o G aqui, e essas linhas 1, 2, 3 e 4, nós temos aqui, ó, até aqui o número 3, até essa parte aqui, ó, nós temos, eu vou passar o pincel para a gente visualizar aqui, ó. Essa parte toda, eu marquei o pincel, deixa eu pegar a caneta. Ó, essa parte toda até aqui, ó, aqui, né? Então, desconsidera essa parte aqui, que foi um erro, tá? E aqui, ó, então toda essa parte aqui, que está na parte superior do mapa metabólico, tem a ver com a síntese de novo dos purinonucleotídeos e com o catabolismo deles, que nós vamos estudar na próxima videoaula. E lembrem, quando tiver a linha contínua, nós estamos falando de síntese, de produção. E quando tiver a linha tracejada, nós estamos falando de degradação. Então, aqui eu tenho a degradação, que nós vamos ver na próxima videoaula, tá? E aqui, ó, aonde tem essa linha contínua, nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de síntese, tá? Nós vamos estudar isso aqui agora, a síntese. Deixa eu apagar, né? Eu vou usar aqui, opa, vou usar a borracha. Isso, já tá apagado. E aí nós temos aqui as moléculas-chave, né? Como eu falei para vocês, a 5-fosforribose é produzida a partir da glicose. Quando a glicose vira 6-fosfoglicose, tá? E aí nós entramos aqui na via das pentoses para formar a 5-fosforribose, que posteriormente dá origem ao PRPP. E agora já temos o grupo fosfato aqui, o açúcar, e nós vamos começar a sintetizar o nosso nucleotídeo. O nucleotídeo que tem adenina, nós chamamos de AMP, e o nucleotídeo que tem guanina, nós chamamos de GNP. Então agora, mesmo estando em menor aumento, eu quero passar para vocês aqui o que nós vamos precisar fazer a marcação, né? Usar o marca-texto aí. Então nós vamos marcar os aminoácidos, toda a matéria-prima que é utilizada para formar a base nitrogenada. Porque, mais uma vez, o açúcar já está aqui e ele já está fosforilado. Então, daqui para cá, nós temos o uso dos aminoácidos
do CO2 e do ácido fólico que eu falei para vocês. Então, aqui já é o primeiro aminoácido que nós vamos marcar, que é a glutamina. Depois nós temos a glicina. Depois nós temos o ácido fólico. Depois, novamente, uma outra glutamina. Depois o CO2. Posteriormente, o aspartato. Depois nós temos o ácido fólico. E aí nós chegamos num nucleotídeo que nós vamos chamar de composto-chave ou nucleotídeo-chave. A partir dele, se nós seguirmos para a direita, nós vamos formar o que nós chamamos de AMP, tá? Então, a AMP vai ser produzido a partir do IMP. E aqui o aminoácido usado é o aspartato, tá? Agora, se eu pego esse caminho aqui para baixo, tá? Eu vou ter o uso do aminoácido chamado glutamina para a formação do nucleotídeo chamado GMP. Então, mais uma vez, o PRPP, vamos usar aqui o aminoácido glutamina, glicina, ácido fólico, glutamina, CO2, aspartato, ácido fólico, chegamos no IMP. A partir daqui, vai ter uma bifurcação. O IMP pode dar origem ao AMP, usando aspartato, ou o IMP pode dar origem ao GMP, usando o aminoácido chamado glutamina. Que vocês vão escrever esse nome aí no mapa, porque aí no mapa só tem NH3 entrando. Esse nitrogênio que está sendo colocado na estrutura desse composto para dar origem ao GMP foi fornecido pelo aminoácido chamado glutamina. Então, completem no mapa. Então, neste momento, nós vamos estar falando sobre a síntese de novo, que se encontra nesta parte que eu passei, até chegar aqui no AMP e no GMP. Vamos agora ver em maior aumento, tá? Então, em maior aumento, vocês estão vendo aqui, ó, o PRPP, ó, glutamina, glicina, ácido fólico, glutamina, CO2, aspartato, ácido fólico, chegou no IMP. Aí usou aspartato, chegou no AMP. Se pegar o caminho aqui para baixo, usou a glutamina, chegou no GMP. Uma observação, nós vimos que a partir do AMP, o nosso corpo, né, as nossas células conseguem fosforilar ele com gasto de ATP mesmo, para formar ADP e ATP. E para o GMP, formando GDP e GTP. Então, as nossas células gastam energia para formar os nucleotídeos que vão para o RNA, tá? E também os nucleotídeos que vão para o DNA, que no caso são nucleotídeos que o açúcar não é mais a ribose, sim a desoxirribose. Então, durante a célula, quando a criança está em desenvolvimento ali, seja no período embrionário, seja nos primeiros anos de vida, durante a fase de crescimento, o corpo precisa de energia para conseguir não só se deslocar, bombeamento cardíaco, transporte através da membrana, mas também para produzir nucleotídeos que farão parte do nosso DNA. Então, a célula vai se dividir, não precisa dobrar o número de cromossomos, e durante a dobra do número de cromossomos, vai só aumentar em 100% a quantidade de nucleotídeos ali que compõem o DNA, todos os cromossomos. Então, nós gastamos muito ATP, correto? Aqui eu fiz umas marcações para facilitar a nossa visualização, tá? Então, o PRPP está sendo colocado aqui, né, a estrutura em verde, que é isso aqui. E agora nós vamos, ó, o grupo fosfato está aqui, o açúcar está aqui. Agora nós vamos dar atenção para esse local aqui que eu estou marcando. Estão vendo que está escrito NH2? Aqui embaixo não tem NH2, tem PP. Então, o PRPP, na onde está esses dois PPs, nós vamos colocar NH2. Esse NH2 veio da onde, professora? Veio da glutamina. Então, a glutamina, ela serviu apenas para nos fornecer esse NH2, esse átomo de nitrogênio que vai fazer parte do anel que vai ser produzido, tá? Das bases púricas. Então, nós temos aqui, ó, se você observar aqui, comparar o glutamato com a glutamina. Vai entrar glutamina e a glutamina vai perder o nitrogênio e vai virar glutamato. Então, nós temos aqui, ó, que esse nitrogênio permanece, tá? O que está saindo é esse H2N. Esse H2N da glutamina foi colocado aqui em cima. Mas, professora, para ter sido colocado aqui, esse 2PP teve que sair? Teve que sair, tá? Então, nós temos aqui, ó,
a saída do PPI e esses dois hidrogênios com esse nitrogênio aqui foi colocado aqui nessa porção inicial aqui, na porção de cima aqui desse açúcar, tá? E agora, gente, não se assustem, mas eu marquei com lápis todas as cores para vocês verem qual parte da molécula, qual parte da glicina, qual parte do ácido fólico, da glutamina que foi importante para formar esse anel. Então, vocês estão vendo aqui que o NH2 veio aqui da glutamina. E a glicina, o que ela vai fornecer? Vocês estão vendo aqui, ó, CO, CH2 e NH2. Esse primeiro NH aqui, ele é da glutamina. Esse CO, CH2, CH2 vai vir da glicina. Aí vem um tal de ácido fólico. Aí se você observar, olha aqui, esse NH veio da glutamina, esse C-O, CH2NH foi o que eu falei, da glicina. Então esse NH agora, ó, tá ligado no CHO. Esse CHO veio de quem? Do ácido fólico. Aí aqui eu tenho o CHO. Agora entrou glutamina, uma outra glutamina, de novo. Então eu olho para cá, tá igual. Então vamos voltando aqui até descobrir onde está a diferença. Aqui tinha C-O, agora tem CHN. Então da onde veio esse nitrogênio aqui? Veio da glutamina. E assim sucessivamente. Então eu coloquei aqui a marcação para mostrar para vocês isso, ó. Então a glutamina está colorida na cor vermelha, mostrei aqui. A glicina na cor azul fornece esses elementos químicos aqui, esses átomos. O ácido fólico, esse CHO. A glutamina, esse nitrogênio aqui, além do outro que já foi fornecido aqui. Aí depois a molécula vai se fechar, vamos ter a formação do primeiro anel e posteriormente vai entrar CO2. Aonde que esse CO2 vai ser incorporado? Aqui nesse carbono, ó. Então o CO2 entrou aqui. Aí na próxima reação entra o aspartato, só que entrou o aspartato inteiro, tá? E eu pintei nessa cor verde claro. Aí entrou o aspartato, aí formou esse nucleotídeo aqui. Professora, como que ele é um nucleotídeo? Eu não tô vendo mais o açúcar. Cadê o anel do açúcar? Lembrem, ó, aqui tem o açúcar, aqui tem o açúcar. Agora aqui, pessoal, como começou a construir o anel e o anel vai ocupar um grande espaço, eles pegaram esse açúcar aqui com seu grupo fosfato e reduziram, ó. RP, ribose fosfato e o anel sendo formado, ó, ribose fosfato e o anel sendo formado, ribose fosfato e o primeiro anel formado. Agora, ó, entrou CO2, vai ampliar, o segundo anel vai começar a se fechar aqui, ó. Aí na próxima reação, né, então aqui nós temos, ainda não temos em si, né, os dois anéis, mas essa parte aqui, ó, entrou o aspartato inteiro. Aí na próxima reação sai o nosso fumarato. O que o aspartato deixou? O aspartato deixou esse nitrogênio aqui, ó. Então isso aqui foi proveniente, esse nitrogênio aqui é proveniente do nosso aspartato, que é um aminoácido. Aí na próxima reação entrou ácido fólico. Então aqui, ó, pessoal, vocês podem escrever aí, ácido fólico, aqui também, ácido fólico, que fica mais fácil para vocês gravarem, tá? Então pode anotar, ácido fólico, ácido fólico. O restante é só passar o marca-texto, ó. Passa o marca-texto na glutamina, na glicina, no ácido fólico que você escreveu, na glutamina, no CO2, no aspartato e no ácido fólico. O que está saindo, eu não estou passando o marca-texto. E aí, surgiu aqui, né, esse composto que ainda não está fechado aqui, tá? Então, ainda nós não temos aqui os dois anéis fechados. Só o primeiro anel que foi fechado, o segundo ainda está aberto. Nesse composto chamado, olha o nome dele, ribonucleotídeo de 5-formamidazol 4-carboxamida. Esse composto, eu não fiquei lendo o nome dos outros não, tá? Esse composto vai dar origem ao ácido inosínico, que é conhecido como IMP. Então, ele é o composto-chave, tá? Ó, ribose fosfato e agora eu tenho dois anéis, né? Que formam as purinas. Só que o IMP, ele ainda não deu origem à adenina e guanina, ele vai dar origem. Então, se eu pego o IMP nessa direção para a direita, entra-se o aspartato, ele se liga completo, igual foi anteriormente, ele se liga, depois sai a parte essa parte todinha aqui, ó, gente, vai sair, só vai ficar esse NH para trás, olha. Então, esse NH que foi colocado aqui nessa posição,
que não tinha no IMP e agora tem esse NH2 aqui, veio do nosso aspartato. E aí surgiu essa base nitrogenada ligada na ribose no fosfato, que nós chamamos, essa base nitrogenada é a adenina. Mas como tem ribose e fosfato, isso aqui é o nosso, como é a ribose, é um ribonucleotídeo. E como a base nitrogenada é a adenina, né, então ele é um purino nucleotídeo. Então nós sintetizamos aqui nosso nucleotídeo, nosso purino nucleotídeo chamado AMP, e o açúcar dele é a ribose. Já aqui, o IMP, algumas das moléculas de IMP vão dar origem ao GMP, só que no caso, inicialmente nós temos que a glutamina, ela vai fornecer uma outra glutamina, olha, usou 3 glutaminas aqui para formar a base nitrogenada da guanina. E esse nitrogênio aqui entrou pelo final, tá? Ó, tinha esse nitrogênio aqui, era C dupla O. Agora nós temos um NH2, que foi fornecido pela glutamina. Então, assim nós mostramos como que ocorre a síntese do AMP e do GMP. A partir daí, vai ocorrer a fosforilação, dando origem ao ADP, o ATP, o GMP dando origem a GDP e GTP. Lembrando que o GTP ele está presente no RNA e o ATP no RNA. Por que eu estou falando que a ATP tem na composição do RNA e do GTP? Porque eles são ribonucleotídeos, o açúcar deles é a ribose. Como que eu sei quando o açúcar é desoxirribose, se eu não estou vendo a estrutura química aqui, professora? Até aqui você sabia que era ribose, né? Porque tinha hidroxila aqui no carbono 2. Agora, a nível de escrita, quando tiver um Dzinho, um D minúsculo na frente, nós sabemos que aqui, ó, o ATP tem uma ribose. E aqui, Dzinho ATP, o açúcar aqui é uma desoxirribose. Então, isso aqui é um ribonucleotídeo, o ATP é um ribonucleotídeo, e o DATP é um desoxirribonucleotídeo. Então, a partir do ribonucleotídeo, o nosso corpo consegue produzir o desoxirribonucleotídeo, que é encontrado no DNA. Então, mais uma vez aqui, ó, o GTP dando origem ao Dzinho GTP. Então, esse aqui é um ribonucleotídeo e esse aqui é um desoxirribonucleotídeo que está presente no DNA. Então, tanto adenina quanto guanina são nucleotídeos presentes são bases nitrogenadas, desculpa, presente no RNA e no DNA, tá? Então, aqui só para reforçar, né, retirado isso aqui do livro do Leininger, a partir do IMP nós produzimos o AMP e a partir do IMP nosso corpo consegue produzir o GMP. Lembrando, sempre com gasto de energia. Aqui em questão foi usado o GTP para ligar o aspartato no IMP, tá? E aqui, para ter feito esse processo de ligação da glutamina para formar o GMP com esse nitrogênio aqui que não tinha no composto anterior, gastou-se ATP, só que ele foi quebrado em AMP e PPI, então é como se tivesse gasto 2 ATPs aqui, tá? Gastou mais energia nessa ligação. E aí eu já havia introduzido, né, no mapa, como ocorre a síntese dos desoxirribonucleotídeos. Então, simplesmente a ribose se transformar em desoxirribose. Então, eu preciso de uma única enzima que faz isso, que é a ribonucleotídeo redutase. Então, a ribonucleotídeo redutase ela é uma enzima que vai atuar no ribonucleotídeo, que tem ribose, reduzindo o carbono 2 dele, né, onde está lá a hidroxila do carbono 2, formando o desoxirribonucleotídeo correspondente. Então, quando eu tenho ADP, se a ribonucleotídeo redutase atua ali, eu passo a ter Dzinho ADP. Quando eu tenho CDP, a ribonucleotídeo redutase atua, aí surge o DCDP e assim por diante, tá? Só o TMP, que é a timina é a base nitrogenada de quem? Do DNA. Então não tem Dzinho na frente. Porque vocês estão vendo aqui, ó, DUMP, DCMP. Se a partir do DUMP o nosso corpo produziu TMP, significa que o açúcar deste nucleotídeo é a desoxirribose. E aqui no mapa, para registro, nós temos aqui o AMP, transformou em ADP, depois em ATP. O ATP no RNA, e aí quem vai atuar aqui de ATP para Dzinho ATP?
Aqui você vai anotar lá no seu mapa, em algum espaço. Coloca um asterisco e escreve o nome da enzima. Ribonucleotídeo redutase. Então, a ribonucleotídeo redutase atua de ATP para desinho ATP. Transforma o ribonucleotídeo em desoxirribonucleotídeo. E aqui é a mesma coisa. O GTP sofre a ação da ribonucleotídeo redutase e transforma-se em desinho GTP. Vamos agora falar da síntese de novo das bases nitrogenadas citosina, timina e uracila, que possuem somente um anel. Então, nós temos que fazer uma pequena análise. Para formar as purinas, que tinham 2 anéis, eu precisei de mais matéria-prima. Já para a síntese das pirimidinas, eu preciso de uma quantidade menor de matéria-prima, porque é só um anel. Isso pode ser uma comparação com uma costureira que vai fabricar uma coxa de retalhos para uma cama Super King e para uma cama de solteiro. Então, a Super King vai precisar, se for uma coxa de retalhos, para fazer a coxa para a cama Super King, desse tamanho grandão, vai usar mais retalhos, mais matéria-prima, do que para fazer uma coxa de retalhos para uma cama de solteiro, tá? Então, para sintetizar as pirimidinas, a nossa matéria-prima está em menor quantidade. Então, nós precisamos do aspartato, do aminoácido aspartato e glutamina, e também de CO2. Mostrando para vocês a importância que tem uma alimentação com proteínas durante a gestação, né, e na infância. Então, uma gestante com desnutrição proteica ou uma criança, né, na sua infância, principalmente na primeira infância, sem proteínas, vai ter ali o seu crescimento comprometido. Por isso que quando vai a pediatra, ao médico, as crianças, elas são sempre medidas, né? Não só o perímetro cefálico, mas também a altura e o peso, tá? Então, se a criança está crescendo, aumentando a sua altura, isso significa que ela está conseguindo fazer a mitose. E essa quantidade, né, de mitoses realizadas vai refletir no tamanho que ela possui. Então, existe um parâmetro, né, de crescimento conforme a idade entre homens, crianças, né, do sexo feminino e do sexo masculino. Lembrando que algumas pessoas, né, como as pessoas com síndrome de Down, têm uma curva de crescimento específica para eles. Biossíntese de novo dos pirimidinonucleotídeos. Então, mais uma vez, é um processo anabólico, então nós vamos gastar ATP, não se esqueçam disso. Vamos usar esses 2 aminoácidos e vamos usar o CO2. No entanto, nós temos uma pequena diferença. Quando nós falamos da síntese dos purinonucleotídeos, AMP e GMP, nós começamos tudo falando sobre o PRPP. Então, lá naquela posição do carbono 1, do açúcar, foi se ligando os átomos para compor ali a base nitrogenada. Agora, na síntese dos pirimidinonucleotídeos, o PRPP, o açúcar, ele é ligado mais para o final, mais para o meio da via metabólica, tá? E diferente dos purinonucleotídeos, que o composto-chave era o IMP, o composto-chave aqui, que dá origem aos pirimidinonucleotídeos, é o OMP, tá? Orotato monofosfato. Vamos ver em que local do mapa metabólico se encontra a biossíntese de novo dos pirimidinonucleotídeos. Então, eles se localizam aqui nessa parte abaixo, tá? Então, vai começar ali, ó, próximo. Se vocês observarem aqui, ó, nós precisamos de aminoácidos, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o mapa utilizou-se aqui do aspartato e aqui nós vamos falar nessa parte. Então, aqui, ó, que vai começar a nossa síntese dos pirimidinonucleotídeos. Nós vamos vir aqui, ó, juntou essas 2 linhas, vamos subir e aqui, ó, nós vamos ver que esse UTP vai parar lá em cima, nós temos aqui o CTP vai parar lá em cima e depois nós vamos pegar esse caminho aqui, tá? Então, mais uma vez, ó, nós vamos seguir aqui esse trajeto, tá? E esse trajeto aqui. Essa é a parte de síntese. A parte catabólica, né, o catabolismo dos pirimidinonucleotídeos, que nós vamos estudar na próxima videoaula, essa parte tracejada aqui que vocês estão visualizando.
Então, vamos falar daquele comecinho aqui, ó, deste começo aqui. Então, eu fiz uma limpeza, né, da poluição visual aqui do mapa e deixei só o que é importante, tá? Então, nós temos o seguinte, para sintetizar as bases nitrogenadas pirimídicas, nós precisamos de 2 aminoácidos, que nós vimos que é a matéria-prima, que é a glutamina, o aspartato, e precisamos também de CO2. Então, a quantidade para sintetizar o anel de citosina, timina e uracila, nós estamos usando uma quantidade menor de moléculas precursoras, 2 aminoácidos e o CO2. Então, vamos mostrar aqui no mapa, tá? Os 2 aminoácidos. Olhem aqui, o aspartato e a glutamina, e aqui o CO2. Então, só que inicialmente não é juntando os 3. Primeiro a gente vai ocorrer uma reação da glutamina com o CO2 e vai dar origem ao carbamilfosfato. Aí o carbamilfosfato que vai se juntar com o aspartato, tá? Então, mais uma vez, a glutamina vai reagir com o CO2 e formar o carbamilfosfato. O carbamilfosfato vai reagir com o aspartato. Então, vamos lá, ó. O carbamilfosfato é a união da glutamina com CO2. Então, a glutamina vai fornecer esse nitrogênio, o CO2 esse carbono e o aspartato vai fornecer esses 4 átomos aqui do anel, sendo 3 carbonos e 1 nitrogênio. E aí, posteriormente, o que vai acontecer? Então, eu fiz aqui a limpeza do mapa, né, da parte catabólica e deixei só a parte de biossíntese mesmo, tá? Então, aqui tá o aspartato e aqui tá o carbamilfosfato, que se juntaram e deram origem ao carbamilaspartato. O carbamilaspartato dá origem ao dihidroorotato, que dá origem ao orotato, que por sua vez vai se ligar no PRPP e vai formar o ácido urotílico. O PRPP vai perder esses 2 P's, igual foi lá nas purinas, e tá aqui, ó, ribose e fosfato. Então, agora eu já tenho a ribose, eu já tenho o fosfato e eu já tenho um anel. Então, o PRPP entrou mais para o final da via. Então, esse aqui é o nosso ácido urotílico, o OMP, que é o nosso composto-chave. Aí aqui nós temos saída de CO2, aí forma o nosso UMP, que é o monofosfato, que vai virar o difosfato, que vai virar o trifosfato. Nós vamos passar marca-texto só nas formas trifosfatadas, para não gerar uma poluição visual no mapa. Como os pirimidinonucleotídeos são 3, então nós temos que passar o marca-texto em 3. Nós vamos passar no UTP, no que tem uracila, no que tem citosina, no CTP, e vamos passar aqui no TTP. Então, mais uma vez, nós vamos passar o marca-texto no UTP, no CTP e no TTP. Então, aqui temos, ó, o carbamilfosfato se uniu com aspartato, formou o carbamilaspartato, que deu origem ao dihidroorotato. A diferença desse composto para esse aqui é que nós tivemos aqui, ó, ainda não tinha um anel fechado, tá? A cadeia estava aberta. Então, de carbamilaspartato para dihidroorotato, houve o fechamento do anel dessa cadeia. Aí formou o orotato. O orotato também é conhecido como ácido orotílico, tá? Ele vai se ligar no PRPP, lá na posição onde a base nitrogenada se encontra, saindo os 2 P's, né? Então, nós marcamos aqui que entrou o PRPP e formou o nosso OMP. Escrevam o OMP e passem o marca-texto aí no OMP, tá? Então, seguindo, aspartato, carbamilfosfato, formou o carbamilaspartato, chegou no orotato, o PRPP, né, vai ser usado, formou o nosso primeiro nucleotídeo chamado OMP. Passem marca-texto no OMP. O OMP virou o MP, com saída de CO2, então pode colocar aí a cabeça da seta no nosso mapa. Posteriormente, né, o OMP foi fosforilado até o UTP, e o UTP, quando recebe um nitrogênio que vem do aminoácido chamado glutamina, dá origem ao CTP, tá? Lembrando que esse UTP, o que tem uracila, é um ribonucleotídeo, porque o açúcar é a ribose,
e ele tem uracilo, então ele é encontrado na estrutura do RNA. Conforme você segue o mapa aí, você vai chegar no RNA. O CTP, tá? Por sua vez, nós temos que ele vai sofrer ação de uma enzima chamada ribonucleotídeo redutase, tá? Então aqui nós temos mostrando que o CTP sofreu a ação da ribonucleotídeo redutase e deu origem ao Dzinho CTP. Então esse aqui é um ribonucleotídeo e esse aqui é um desoxirribonucleotídeo, que está indo para onde? Para o DNA, que é encontrado na composição do DNA. Posteriormente, nós temos aqui que o CTP, o trifosfato, perde um grupo fosfato, aí aqui eu não estou mencionando, mas está saindo o grupo fosfato para formar CDP, aí a ribonucleotídeo redutase atua novamente, e o que era um ribonucleotídeo passa a ser uma desoxirribonucleotídeo. E esse desoxirribonucleotídeo, né, vai virar o MP, vai deixar de ser citocina e passa a ser uracila como base nitrogenada, aí eu tenho o MP, que agora voltou a ser uracila. Lembra aqui, ó, uracila, citocina, 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 uracila. Aí vai entrar o ácido fólico, escrevam aí, ácido fólico, vai ser usado para transformar esse nucleotídeo aqui, que já é uma desoxirribose, por isso que eu não vou colocar mais Dzinho aqui, porque já é desoxirribose e timina só tem no DNA, vai ser usado o ácido fólico para entregar um carbono a mais, e aí nós temos a formação do TTP, que é encontrado na estrutura do nosso DNA. Então, marquem aí o UTP, o CTP e o TTP. E quais foram as moléculas que nós usamos? A glutamina. A glutamina ela só foi usada a partir de UTP, quando o UTP virou CTP, tá? E o ácido fólico só foi usado para a produção do TTP. O restante, ó, daqui para baixo, gente, daqui para baixo foi igualzinho, tanto para a produção de todos eles. Essa parte aqui é comum, até aqui. A partir daqui, ó, da entrada da glutamina, que começa as particularidades para dar origem à citocina ou para dar origem à timina. Então, eu já mostrei aqui no mapa, né, a síntese, de novo, dos pirimidinonucleotídeos e a síntese dos desoxirribonucleotídeos, tá? Claro que pirimídicos. Então, aqui mostra os dois, um do lado do outro, as purinas e as pirimidinas, e as moléculas que são usadas como matéria-prima para ceder os átomos que vão compor, tá, o anel, seja o anel das pirimidinas, sejam os anéis das purinas. E aí nós temos que falar sobre a via de recuperação, tá? Então, a via de recuperação, tanto para a purina quanto para a pirimidina, eles acreditam que sejam iguais. Inicialmente, eles sabem-se muito sobre sabe-se muito, é modo de dizer, tá, gente? Eles sabem mais sobre a síntese pela via de recuperação das purinas do que das pirimidinas. No livro do Lehninger está colocado da seguinte maneira: acredita-se que a síntese das pirimidinas pela via de recuperação aconteça de modo semelhante à síntese das purinas por essa via, tá? E essa via não se dava tanta importância até se descobrir uma alteração genética que compromete a síntese, tá? Pela via de recuperação. Então, obviamente, a via de recuperação é uma via que vai gastar menos energia, menos ATP, porque ela simplesmente é você associar o açúcar na base nitrogenada que está pronta. Geralmente essa base nitrogenada ela está sendo reutilizada, seja uma base nitrogenada que veio da alimentação, seja uma base nitrogenada que veio da degradação de um RNA mensageiro que não está sendo mais necessário, né, para a célula. Então o nosso corpo pode reutilizar. Quando essa base nitrogenada não é reutilizada, ela vai ser degradada, que nós vamos estudar na próxima videoaula. Então, aqui eu tenho a ligação da adenina com PRPP, por ação de uma enzima, eu vou formar AMP. Simples assim, brincadeira à parte. É só unir a adenina com PRPP, esse 2P sai, e aí forma o monofosfato de adenosina, tá? A mesma coisa com a guanina. Guanina mais PRPP, GMP, PPI.
Lembrando que adenina e guanina são purinas, tá? Então, por isso que eu coloquei para vocês que as pirimidinas, no livro do Leninger, ele nem menciona as reações envolvidas de forma esquemática, assim, a síntese das pirimidinas pela via de recuperação. Ele só menciona essas duas. Mas como ele colocou lá, né, foi colocado pelos autores do livro, do Leninger, que acredita-se que seja semelhante. Para ligar a adenina com PRPP, a enzima chama adenosina fosforibosiltransferase. E já que a guanina e a hipoxantina, quando liga no PRPP, dá origem ao IMP, que é aquele composto-chave. Aqui a enzima chama hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, que é abreviado por HGPT. No nosso mapa metabólico não está apresentada a via de recuperação. Então, vocês podem utilizar o verso do mapa para acrescentar essa via de recuperação aí e facilitar a resolução do questionário de nucleotídeos. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, eles não sabiam a importância da via de recuperação até encontrar pessoas que têm uma alteração, ou melhor, uma alteração genética que vai gerar a ausência dessa enzima aqui, ó. Então, significa que não vai ter como a guanina ligar no PRPP para formar o GMP. Aí alguém pode falar, ah, não, mas o nosso corpo consegue produzir o GMP. Mas eles viram o quanto que o cérebro é dependente dessa via de recuperação. Então, as pessoas, né, geralmente acometem mais os meninos, né? A ausência dessa enzima em crianças do sexo masculino vai levar à síndrome de Lesch-Nyhan. E o que tem? Quais são os sintomas dessa síndrome? O que a pessoa possui? O que é mais marcante é que essas pessoas, elas possuem tendências autodestrutivas, tá? Então aqui eu vou mostrar uma foto para vocês dessa capacidade de automutilação devido a essa alteração comportamental. A criança, né, ela consegue se machucar. Geralmente os pais das crianças podem pedir para o dentista arrancar os dentes de leite dessa criança. Claro que após a fase ali de adolescência, adultos, uma vez uma aluna me contou o relato de uma criança, né, que ela conheceu que tinha essa doença, tá? Ele já estava adulto, então tem como ter este controle, mas na fase da infância se usa inclusive, né, esse aparato, né, a terapia ocupacional, ali melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, fazem esse aparato aqui para melhorar a vida no sentido de que a criança não se machuque. Ela pode morder as pontas dos dedos, tá? Das mãos e dos pés, além de se automutilar até na própria face, tá? Então, os sintomas, como foi colocado aqui, ó, é um transtorno hereditário transmitido por herança ligada ao sexo e é causado por deficiência de uma enzima lá do metabolismo das purinas, do metabolismo da via de recuperação, que é o nome da enzima hipoxantina fosforibosiltransferase. A criança que tem essa síndrome, até os 2 anos, ela tem um desenvolvimento normal, como toda outra criança, um desenvolvimento que é esperado, tá? Que é comum, né? Não vou falar nem normal, mas que é um desenvolvimento comum. E os pais estão todos felizes e tranquilos. Mas após o 2º ano de vida, essa criança começa a ter dificuldades, né, em uma involução no seu desenvolvimento motor. Então, lá com 2 anos ela já estava andando, ela passa a ter dificuldades na sua locomoção, ela começa a ter um movimento estranho no andar, tá? Então, ocorre um retardo psicomotor, que vai gerar um transtorno dos movimentos, vai aparecer o comportamento autodestrutivo, e em alguns casos pode também ter deficiência intelectual, tá? Então, esses sintomas que as crianças apresentam, né, crianças com síndrome de Lesch-Nyhan, ilustram a importância das vias de recuperação, principalmente para o cérebro, tá? E uma outra coisa muito importante é que devido à ausência dessa enzima, pessoal, essas pessoas, essas crianças, né, na sua fase ali da infância, vai ter um aumento na quantidade de PRPP, porque não tem, né? Para que o PRPP? O PRPP, ele se liga na guanina. Então, como não tem essa enzima, começa a acumular o PRPP. E com o acúmulo do PRPP, vai gerar, né, tendo mais PRPP, que é útil para a síntese de novo dos purinonucleotídeos, vai aumentar a síntese dos purinonucleotídeos, devido a esse aumento do PRPP. E ao aumentar a síntese de purinas, como adenina e guanina, né, dos purinonucleotídeos que tem adenina e guanina,
vai gerar um catabolismo maior de adenina e guanina, que vai gerar um composto que nós vamos estudar na próxima videoaula, que é o ácido úrico. Então, essas pessoas também podem ter algumas lesões muito semelhantes às encontradas no quadro de Gota, tá? Então, uma alteração, um transtorno hereditário, uma modificação a nível de DNA, que vai gerar com que essa pessoa não consiga produzir essa enzima, que é responsável por uma única reação química, que é a ligação da guanina com o PRPP ou da hipoxantina com o PRPP. Aumentando a quantidade de PRPP, vai estimular a via de síntese, mas não de recuperação, porque essa está comprometida por ausência dessa enzima, mas sim a via de síntese de novo, que foi aquela que a gente acabou de estudar, tá? Portanto, vamos fazer uma pequena conclusão aqui, né, que facilita a compreensão de vocês. Nós temos que a via de recuperação que a gente acabou de ver é quando o açúcar se liga na base nitrogenada. É uma via que gasta uma menor quantidade de ATP, porque após a ligação do açúcar fosforilado com a base nitrogenada, nós temos o nucleotídeo. Tá? Eu esqueci de mencionar aqui que esse açúcar está fosforilado na parte escrita, só falei na parte oral. Então, gasta menos ATP. Então, essa base nitrogenada tá ali sobrando, né? E ao invés dela sofrer catabolismo, ela está sendo reutilizada, ela está sendo recuperada. Então, o nosso organismo ele gasta uma quantidade menor de ATP para fazer essa via de recuperação, gerando o nucleotídeo. Mas nós também temos a via de novo. A via de novo, ela é produzida, os nucleotídeos vão ser produzidos desde o seu começo, tá? A sua base nitrogenada vai ser produzida pelas partes que formam, tá? Então, nós temos a via de novo dividida na síntese dos purinonucleotídeos e pirimidinonucleotídeos. Então, inicialmente, do lado aqui esquerdo, vamos falar da via de novo dos purinonucleotídeos de uma forma resumida. Então, inicialmente, utiliza-se o PRPP, e aí esse PRPP, nós vamos usando aí os aminoácidos CO2 e ácido fólico. Então, a glutamina é utilizada, a glicina é utilizada, o ácido fólico, outra glutamina, o CO2, o aspartato, tá? E o ácido fólico novamente. Aí nós formamos o nosso composto-chave, o IMP. E a partir do IMP, nós damos origem, né, ao nosso nucleotídeo chamado GMP, quando se usa a glutamina, tá? Coloquei a glutamina abreviada, mas está na cor verde para representar para vocês. E aqui nós temos o aspartato sendo usado para dar origem ao AMP. Então, AMP e GMP são purinonucleotídeos formados a partir desses aminoácidos aqui, do ácido fólico e do CO2, que são os nucleotídeos que têm 2 anéis, adenina e guanina. Já os pirimidinonucleotídeos, que é um anel só, nós vamos usar a glutamina com CO2, que vai formar o carbamilfosfato, que vai se unir com o aspartato, dando origem a um composto que vai se ligar no PRPP, tá? Mais para o meio da via, e vai formar o AMP, que é o nosso composto-chave, o nosso nucleotídeo-chave. E a partir do AMP, nós vamos sintetizar, tá? O UTP com saída de CO2, e a partir do UTP, a nossa célula consegue produzir o CTP com a entrada da glutamina, né? Como fornecendo ali nitrogênio. E a partir do CTP e ácido fólico, o nosso corpo consegue produzir o TTP. Lembrando, né? Aqui eu não fiz distinção, né? Todos esses aqui, ó, são purinonucleotídeos, eles são com ribose. Esses aqui eu também deixei só com ribose. Agora, o TTP, imaginem, né, que tem um Dzinho aqui, porque timina só tem no DNA. E aqui embaixo, a síntese dos desoxirribonucleotídeos. Então, para formar um desoxirribonucleotídeo do AMP, para ele virar Dzinho AMP, o GMP para virar Dzinho GMP, então eu tenho que ter o ribonucleotídeo para formar o nosso desoxirribonucleotídeo, que em questão, a enzima que atua é a nossa ribonucleotídeo redutase. Então, fiquem à vontade para utilizar essas informações desse slide de conclusão para fazer anotação no seu mapa metabólico, que é uma forma de você resumir todo o anabolismo de nucleotídeos. Com base em todas essas informações da via de novo,
foram retiradas do mapa, seguindo o trajeto que nós passamos durante esta videoaula. Espero que tenham entendido, tá? Agradeço a atenção dada para essa videoaula e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Nós vamos estudar o quê? O catabolismo, tá? Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos estudar o catabolismo. Vamos ver o que é produzido durante a degradação dos purinonucleotídeos e o que é produzido durante a degradação dos pirimidinonucleotídeos. Deixei esse ponto de interrogação na cabeça de vocês. E o que a degradação dos nucleotídeos tem a ver com a doença da gota? Vocês sabem? Aguardo vocês na nossa aula 7.2.